Democracia sob cerco. Como a extrema-direita se reorganiza no Brasil. Série especial do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. Então, assim, não adianta você derrotar eleitoralmente os candidatos da ultradireita. A questão é que eles têm uma base social gigantesca, vão surgir novos candidatos. Você tem que resolver fazendo uma disputa na sociedade, né? Começa agora o terceiro episódio do nosso especial. Nesta série, estamos recebendo pesquisadores e ativistas para entender o avanço da extrema-direita, o que pensam seus seguidores e qual é o seu projeto para o Brasil e para o mundo. Uma das questões da democracia é que a democracia não é o regime da melhor decisão. A democracia é o regime em que o povo decide. E desde a Grécia, quando se debate isso, as pessoas sabem que o povo decide o pior. Decide o pior. Uma postagem feita pelo nosso convidado de hoje, ainda em 2023, ficou na minha cabeça desde então. Diante das medidas altamente impopulares apresentadas na época por Javier Milei, ele criticava as leituras sobre as políticas do novo presidente argentino que as interpretavam simplesmente sob o prisma da eficiência. Abre aspas. O anarcocapitalismo do argentino é, porém, um radicalismo moral, que se justifica a partir de princípios, não de resultados. Fecha aspas. Princípios. Não a eficiência do setor privado em relação ao público ou algum outro consenso neoliberal dos anos 90. Claro, os anarcocapitalistas são apenas uma das expressões das direitas atuais. Mas essa distinção ajuda a iluminar as mudanças pelas quais a direita vem passando nos últimos anos, seja pelo surgimento de novas correntes mais radicais, seja pela radicalização da própria direita tradicional. Tem uma mobilização de argumentos que vão representar a esquerda não como alguém que não sabe gerir o Brasil, mas como inimigo. Bom, neste episódio, a gente vai entender melhor essas transformações e nos aprofundar nessa e em outras características das direitas contemporâneas. Eu sou Luiz Brasilino e hoje converso com o cientista político Jorge Chaloub. Olá, Jorge, tudo bom? Tudo bem, Luiz? Um prazer estar aqui de novo com vocês. Pesquisador das direitas, o Jorge é docente permanente do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Jorge, nos últimos anos têm sido publicadas aí, muitas análises sobre talvez um dos principais fenômenos atuais, que é a ascensão da extrema-direita, não só no Brasil, mas como em várias partes do mundo, né? Qual que é a sua explicação aí para esse crescimento dos discursos, das organizações e das lideranças à direita do espectro político? Luiz, essa, digamos, é uma das, se não for a grande questão do mundo político contemporâneo, mas é uma das grandes questões do mundo político contemporâneo, né? E talvez algumas distinções conceituais iniciais sejam interessantes para a gente andar, né? Enfim, talvez uma primeira seja a gente tentar pensar o que a gente chama, ou uma boa bibliografia chama, de crise da democracia, e o que se chama particularmente de ascensão da extrema-direita ou da ultradireita, porque por mais que esses fenômenos estejam profundamente relacionados, eu diria que eles não são exatamente o mesmo, né? Enfim, e talvez nesse caso, olhando para o Brasil, seja didático para o nosso ouvinte, né? Enfim, quando a gente pensa a crise da democracia brasileira, que por si só é um tema gigantesco, né? É difícil que não passemos, por exemplo, pelo episódio no qual, em 2014, depois da eleição presidencial, não é isso? O Aécio Neves recusa o reconhecimento das urnas, o resultado eleitoral, como os candidatos anteriores vinham fazendo quando perdiam suas eleições, não é isso? A direita e a esquerda. Quando você pega qualquer análise de crise da democracia ou de história da democracia brasileira recente, é muito comum que esse episódio do Aécio Neves tenha um lugar central, né? E eu, de maneira nenhuma, acho difícil, muito difícil você classificar o Aécio Neves como uma figura de extrema-direita ou de ultradireita. Então, acho que isso é um ponto didático para colocar como parte do que se pensa como crise democrática brasileira, por exemplo, passa por atores que não estão na extrema ou na ultradireita, mas são atores de uma direita mais tradicional, por exemplo, atores que desde 88, pelo menos, não é isso? São protagonistas do cenário político brasileiro. Quando pensamos fora do Brasil, enfim, um lugar que é absolutamente central para a expansão da direita global pela sua força geopolítica, enfim, no capitalismo global, que é os Estados Unidos, né? A gente também tem um papel de atores que não são atores necessariamente da ultradireita, da extrema-direita, para pensar a crise da democracia norte-americana, né? Enfim,
Tem uma série de trabalhos pensando nas transformações na década de 90 do Partido Democrata, no próprio Partido Republicano, tem reflexões diversas, né? Então, acho que essa distinção é muito importante. Entretanto, também necessário dizer que a ascensão da extrema-direita, enfim, e aqui eu acho que talvez até vale um pequeno parênteses, quando eu falo em ultradireita para o nosso ouvinte, é justamente para tentar dar conta da diversidade do campo, e eu penso a ultradireita tanto como um campo quanto como uma coalizão. Isso. Ela é uma coalizão entre o quê? Entre esses novos atores da extrema-direita que surgiram e passaram a ser muito influentes no cenário público, não é isso? Mas também compõe essa coalizão e esse campo uma certa direita tradicional radicalizada. Isso quer dizer, atores que soavam como moderados ali entre a direita e a centro-direita no debate público, não apenas brasileiro, norte-americano, italiano e por aí vai, e passaram por um processo de radicalização que pode ser definido por terem abraçado uma série de temas, de performances, de identidades que são historicamente vinculadas à, digamos, extrema-direita. E por que elas passariam por isso? Elas passariam porque dificilmente essas identidades, essas afirmações, essas performances, elas são compatíveis com a nossa experiência histórica da democracia do pós-45. Então, o marco não é um conceito ideal de democracia, o marco é o que foi a democracia realmente existente no pós-45. Tem uma série de identidades, de performances que dificilmente cabem aí, né? E agora a pergunta é, por que esses atores emergiram, tanto esses novos atores quanto esses atores radicalizados? E aí eu acho que tem uma série de explicações possíveis, né? Enfim, uma linha de explicação muito frequente pelas limitações e que vincula muito ao que eu falei inicialmente, né? A crise da democracia. Fala, olha, em certo momento, o que era a democracia liberal do pós-89, ela se estilhaçou, ela perdeu a sua capacidade de mobilizar as pessoas, e você passa a abrir as portas e janelas e tudo, não é isso? Para atores que propõem, como para citar o Jair Bolsonaro, nunca é de bom tom, mas é didático aqui, mudar tudo que está aí, não é isso? Que propõe uma mudança radical, que propõe uma transformação radical, e num sistema que perdia crescentemente sua legitimidade, a sua capacidade de mobilizar as pessoas, esses atores surgem como, digamos, uma saída, né? Um horizonte que havia se perdido num mundo em que, após a queda do Muro de Berlim e do comunismo, era visto como um mundo meio sem horizonte, né? Sem perspectiva de mudança, marcado por uma certa ideia de fim da história, como se cita se cita tão frequentemente, né? A partir do Fukuyama. Né? Então, essa é uma explicação influente, mas existem outras possibilidades colocadas, né? Enfim, uma segunda possibilidade, e que eu acho que é importante dar conta, é que nós já tivemos outros momentos históricos de absoluto protagonismo de extremas-direitas, com até elementos semelhantes, né? Como é marcado por uma certa volta de uma linguagem política fascista, como, por exemplo, das décadas de 20 e 30. Né? Enfim, então, por mais que a analogia seja um problema, perguntar o que há de semelhante nesses momentos é uma chave interessante, né? E nesse momento também você havia uma sensação de crise, uma sensação de esboroamento da ordem, de legitimidade, o que fortalece a primeira explicação, né? Mas existe também um segundo elemento que é interessante de se pensar e de se colocar, é que esse momento também era um momento de mudança na forma pela qual se fazia política, se organizava o mundo político e se organizava o mundo público, né? Enfim, tem uma série de trabalhos que vão pensar a relação do fascismo como um rádio, com mudanças na imprensa. Então, tem todo esse caminho no qual mudanças sociotécnicas, transformações nas formas pelas quais as pessoas se comunicam, mudam também as maneiras como se faz política, não é isso? E você abre perspectiva para mobilizações das massas que não necessariamente são fascistas ou de extrema-direita, não é isso? Mas que também podem ser mobilizados pelo fascismo e pela extrema-direita. Então, esse tipo de esse olhar para a transformação, não tanto para, digamos, se a primeira explicação olha muito para a perda de legitimidade da ordem político-social, essa segunda explicação olha para transformações profundas, não é isso? Sensíveis, que abrem as portas para esse tipo de ator, não é isso? E eu diria que tem um terceiro tipo de explicação, né, colocado, um elemento que é muito central, né, que é digamos, uma certa
E só para voltar no primeiro ponto, né, que é o segundo ponto, desculpa, que é importante, e claro, aí tem toda a análise que vão olhar essas mudanças sociotécnicas pensando na questão das emoções, que tipo de paixão isso provoca, ressentimento, raiva, medo, enfim, tem todo um campo para se pensar por aí, não é isso? Mas aí tem um terceiro elemento de explicação, não é isso? Que é um pouco a explicação do que há de novo agora, olhando não apenas para a ordem do pós-89, mas para a ordem do pós-45, que é uma explicação em que a chave histórica é muito marcada, né? O pós-45 é marcado pela repulsa do fascismo, né? Inclusive é marcado pela repulsa do racismo explícito. Eu sei que o nosso ouvinte pode falar, mas não continuar sendo racista? Sim, mas é o racismo eugenista, a lá, digamos, a Alemanha nazista, mas ele passa a ser mal visto, e isso impulsiona até a parte de direitos civis dos Estados Unidos, isso impulsiona o tipo de racismo que circula no Brasil e na América Latina, não é isso? Então você passa a ver o nazifascismo como algo intrinsecamente ruim, não é isso? E algo superado e uma experiência histórica derrotada pela guerra. Essa memória era muito forte, né? Agora estamos cada vez mais distantes desse momento, né? Enfim, já estamos 80 anos de distância do pós-45, então essa transmissão geracional da memória, essa lembrança, essa certa vergonha de mobilizar algo que pareça fascista, não é isso? Vai se perdendo, né? Se perde, não tem o mesmo vigor, a mesma força, não é isso? Então você abre de novo as portas para aquilo contra o qual as instituições se estabeleceram, não é isso? Porque seja olhando para o mundo comunista, seja olhando para o mundo, digamos, liberal capitalista, por lado de cá, da cortina de ferro, a verdade é que o fascismo era amplamente rejeitado pelos dois lados, né? Que você tinha, na verdade, uma ideia de igualdade. Ideias de igualdade são muito distintas, mas que estruturavam esses regimes políticos, né? Ou uma igualdade no comunismo, ou uma igualdade de oportunidades no mundo capitalista, e agora não, né? Agora você volta a naturalizar atores que defendem mundos hierárquicos, né? Quer dizer, defendem. Mesmo no pós-45, é claro que a gente não pode, sei lá, dourar a pílula, né? Quer dizer, você pega a expansão do sufrágio universal, as mulheres só votaram na Suíça em 1970, por exemplo. Então, é lento, é doído, tem muito preconceito, tem muita desigualdade, mas ainda assim tinha uma certa ideia de igualdade que era muito forte, né? Essa ideia de igualdade está cada vez mais fraca no debate público. Se olha o debate público norte-americano, o número de atores que defendem perda de voto das mulheres, não é isso? Hierarquias de gênero, hierarquias raciais, racismos biológicos, isso ganhou muita força, né? Então, eu acho que, além da perda de legitimidade do sistema, além das mudanças sociotécnicas muito profundas que geram uma mudança na nossa percepção de sociedade do tempo, eu acho que é importante se falar também num certo esmaecimento da memória do combate ao nazifascismo. São três grandes explicações, outras são possíveis, quando a gente olha não para o mundo nessa dimensão global tão ampla, mas a gente olha para casos nacionais, explicações são muito marcadas e podem ser colocadas, então o caso brasileiro tem explicações adicionais, mas quando você olha o tanto que já se escreveu sobre isso, eu acho que essas três grandes linhas organizam bem o debate. Uhum. Perfeito, Jorge. Obrigado aí pela síntese, realmente muito interessante, cara. Não, e a gente vai falar agora bastante das especificidades do caso brasileiro, né? Bom, claro que são vários elementos aí que, como no cenário mundial também, que explicam aí a ascensão da extrema-direita. Eu queria começar te perguntando sobre as ideias neoliberais, né? As ideias e as políticas neoliberais e toda aquela cultura que foi se construindo, né, ao longo dos anos, não sei, que eu me lembro, né? Dos anos 90, talvez antes, mas como eu era criança não me lembro, mas nos anos 90 tinha, né, aquela ideia de eficiência do setor do mercado, né, do setor privado em oposição à ineficiência do setor público, né? Qual que é o papel aí desse avanço, dessas ideias e dessas políticas na construção desse campo aí da ultradireita? Neoliberalismo é sempre um conceito difícil, né? Eu acho que, enfim, você vai ter atores até mais à direita que vão questionar completamente o conceito, que fala sobre muitas coisas, que não define nada, que tudo é neoliberal. Enfim, isso é uma crítica interessante, mas assim, tem um ponto que às vezes eu acho que tem se perdido de vista, né? Que boa parte dos conceitos políticos são assim mesmo, tá? Os conceitos políticos são amplos. Assim, a política não trabalha com tantos conceitos,
Mas a grande questão é que esses conceitos são profundamente polissêmicos, eles têm muitos sentidos. Então, igualdade, liberdade, democracia, povo, Estado, liberalismo, conservadorismo, nenhum desses conceitos é delimitadinho, sabe? Esses conceitos são conceitos disputados, não é? Se parte da política é disputar os conceitos, sabe? O que é igualdade? Ah, igualdade é todo mundo votar. Aí o movimento feminista fala, não, mas igualdade não é só todo mundo votar. Igualdade é você ter, digamos, formas de remuneração, formas de tratamento, inclusive interno à família, que questionam o patriarcado. Isso também é igualdade. Enfim, tem uma disputa sobre o conceito de igualdade, né? Quando o MST invade uma terra e ele fala que é ocupação e os ruralistas dizem que é invasão, isso é uma disputa semântica, né? Uma disputa sobre o conceito. E a política passa por aí também, né? Inclusive disputando quais são os limites da política. A política para na porta da casa, a política adentro da casa, até onde vão as disputas políticas. Então, o neoliberalismo é um termo, de fato, difícil de trabalhar. Por quê? Porque ele define muita coisa, né? Enfim, para começar, ele é um termo que é mobilizado pela militância, né? Enfim, todo mundo que estava no movimento estudantil nos últimos 30 anos, né, ouviu esse termo ser mobilizado em debate CA, em debate, enfim, de universidade, e por aí vai. Então as pessoas acusam umas às outras de neoliberal, e por aí vai. Então ele é um termo mobilizado pelos atores políticos, ele não é um termo técnico da academia, ou da imprensa, ou dos intelectuais, né? E ele também, mesmo quando você vai tratar ele num sentido mais, digamos, acadêmico, se usa de muitas maneiras, né? Tem quem use o neoliberalismo como uma doutrina, né? Enfim, uma ideologia, né? Uma forma de ver o mundo, de propor ideias. Tem quem use o neoliberalismo como, digamos, uma forma de mudança no capitalismo. Enfim, David Harvey, por exemplo, né? O neoliberalismo, para ele, é a mudança num padrão fordista, né? Isso, sindicato, padrão de salário, para um capitalismo cada vez mais desregulado, cada vez mais que trabalha com perspectiva de uma precarização, um capitalismo cada vez que trabalha com a ideia do empreendedorismo e torna flexível esse vínculo entre empregador e empregado. E tem toda uma tradição que vai pensar o neoliberalismo como um momento histórico, né? Como uma subjetividade. Né? E aí os trabalhos do Foucault são muito influentes. Né? O neoliberalismo é uma maneira de ver o mundo e uma forma, quase que uma marca da sociedade contemporânea. Então é muita coisa, né? Enfim, para dar conta disso. Em todos esses sentidos, há autores e autores, né, que vão ler o mundo recente e prestar atenção e apontar as consequências do neoliberalismo como visão de mundo, como experiência histórica, como doutrina para a sociedade. Né? Enfim, um texto que é muito influente para todo mundo que estuda a seção das direitas e que no Brasil pegou muito, né? que é o trabalho da Wendy Brown. Né? Essa Wendy Brown vai olhar e falar, olha, o neoliberalismo ele quebrou vínculos de solidariedade, não é isso? Ele, de certa maneira, destruiu o social e a sociedade tal como conhecíamos. É mais complexo que isso, mas é uma explicação razoável aqui para esse formato, e abriu as portas para que você voltasse um discurso de extrema-direita, que você voltasse para que a extrema-direita conferisse ao mundo um sentido que o neoliberalismo tirou dele. É um pouco por aí. Essa é uma explicação interessante, claro que é, né? Quando você... A pergunta que é sempre interessante, por que as pessoas votam ou apoiam a extrema-direita? Várias, tem intelectuais interessantes e sofisticados que vão apontar para saídas como meio a dissonância cognitiva, não é isso? Que passa por uma certa ideia de delírio. Eu confesso que eu não gosto dessa explicação, não é isso? Porque isso retira um pouco dos atores sociais e da população uma certa atividade na escolha das explicações. E a extrema-direita, ela oferece saídas. Ah, são saídas falsas, são saídas mentirosas. Olha, para mim são. Eu acho que para o Luiz também certamente são, e para o nosso ouvinte, boa parte dele vai concordar com isso. Né? Mas a questão é que elas muitas vezes aparentam como saída para uma parte da população que olha o mundo que o neoliberalismo legou a ela, não é isso? E vê precarização, e vê baixa remuneração, e vê poucas horas de lazer, daí o debate da escala 6 por 1, não é isso? E vê pouca alternativa para mudar esse mundo. E fala, olha, de repente eu vou seguir esse cara aí meio estranho, né? Mas que ele propõe uma mudança radical. Então, o neoliberalismo, ele propõe, ao transformar a política em gestão, né? Porque o neoliberalismo é isso, ele transforma a política em gestão das coisas, em administração do mundo, não é isso? E ao retirar uma certa capacidade da política como pensar utopias, como pensar outros mundos possíveis,
O fato é que o neoliberalismo, para grande parte da população, gera uma sensação de sufocamento, né? De perda de alternativa. As pessoas passam a achar que a política importa pouco ou não importa. E elas não estão de todos erradas, porque um elemento central do neoliberalismo é você retirar da disputa política questões centrais da própria política. Né? Exemplo para o nosso ouvinte. Quando você fala na instituição da independência do Banco Central, é independente em relação ao quê? Essa é a pergunta a ser colocada. É independente em relação ao governante populista. Beleza. Mas o governante populista, no mundo no eleitoral regular, não é isso? Ele é eleito a cada 4 anos. Entendeu? Ele pode ser afastado pelo Congresso, ele pode ser fruto de protestos de rua, não é isso? Quando você passa para o Banco Central um saber técnico que vai determinar coisas que impactam muito profundamente a vida das pessoas, a taxa de juros impacta a vida das pessoas, impacta o pequeno comerciante, impacta o dinheiro que você está devendo para o cheque especial, não é isso? Impacta a compra parcelada que você faz. Enfim, você está retirando do debate político isso. Mas o debate político pode produzir o pior a partir disso? Pode. Uma das questões da democracia é que a democracia não é o regime da melhor decisão. A democracia é o regime em que o povo decide. E desde a Grécia, quando se debate isso, as pessoas sabem que o povo às vezes decide o pior. Decide o pior. A questão a gente vai decidir, vai dar para a maior parte da população a decisão sobre as questões da comunidade, ou a gente vai dar a uma pequena elite dotada de um saber técnico que ela própria argumenta, não é isso? Que é um saber técnico não acessível a todos, a decisão da comunidade. A segunda opção, que é a escolha da elite, mostra que é muito usual, em momentos diversos da história, que essa elite governe para ela. Que essa elite governe de acordo com seus próprios interesses, sabe? Então, essa é uma escolha colocada. E esse debate não se faz publicamente. Né? Esse debate político, mesmo gente interessante, gente inteligente, gente progressista, tem vergonha de falar essas coisas. Porque vai ser chamado de negacionista da economia, vai ser chamado de passadista, dinossauro, e por aí vai. Enfim. Mas são questões importantes serem colocadas. Então, eu acho que parte da história tem que ser explicada pelo neoliberalismo. Não tanto, e aí é um ponto importante para não ficar eternamente nessa questão, não tanto que os neoliberais sejam figuras da extrema-direita, eu acho. Esse é o ponto. Mas que a modo pelo qual, o receituário neoliberal atuou na sociedade abriu brechas para o surgimento da extrema-direita. Isso tem que ser debatido. Isso deveria ser debatido mesmo por aqueles que não podem não querer se dizer neoliberais, mas que têm simpatia por tais políticas. Porque não adianta você falar que não funcionou porque não foi perfeito ou fechado. Você tem que lidar com as consequências diretas das políticas. Né? Então, eu acho que isso é um debate. Quando você olha para a extrema-direita, os atores, para mim, são menos neoliberais do que libertários, anarcapitalistas, formas de liberalismo econômico ultra-radicalizadas que não são a mesma coisa do que era o neoliberalismo das décadas da Thatcher, do Reagan na década de 80, ou da década de 90 na América Latina, nos Estados Unidos, ou no início da década de 2000. Eles são diferentes, não é isso? Mas há um vínculo na produção no mundo que torna, digamos, toleráveis ou cada vez mais influentes esses libertários, ou que faz surgir de volta o fascismo, ou que abre perspectivas reacionárias ultra-religiosas. Não é que o neoliberalismo seja isso, ele é distinto, mas ele ajuda a criar um mundo em que esses atores surgem, e isso é importante que seja debatido. Jorge, queria te perguntar agora sobre a questão do discurso anticorrupção, que foi inclusive encampado até mesmo pelo PT, né, nos anos 90, inclusive, né, era uma das principais bandeiras do partido, mas que ganhou outras proporções a partir principalmente da crise do mensalão, né, 2005, né? Como que esse debate aí foi... Não sei, a gente tem uma impressão assim, tenho uma impressão meio difusa assim, de que isso daí foi importante para criar uma cultura talvez de, não sei, criminalização da política, uma coisa que também contribuiu, abriu espaço para essa ascensão da extrema-direita. Qual que é a leitura que você faz sobre isso? Eu acho que é absolutamente central, Luiz. Assim, eu acho que um primeiro ponto debates sobre corrupção são parte da política, tá? Enfim, acusar o outro de corrupto, o tema da corrupção, é difícil você pensar um autor clássico que não mobilize isso.
é um tema muito central, né? Está no Aristóteles, está no Maquiavel. A corrupção é um tema do mundo político. Então, não é banir o debate sobre corrupção do mundo político, mesmo por sentidos diversos, né? E é um tema da política brasileira, né? Enfim, a acusação do outro de corrupto é mobilizado por vezes pela esquerda, por vezes pela direita, é um ponto, né? O que por vezes que a gente tem que prestar atenção e que eu acho que é central é que tem momentos históricos em que o debate sobre corrupção ele passa a ser formulado por uma chave moral, uma chave moralizada, em que ele surge como uma forma de deslegitimação de ordens democráticas. Eu acho que sendo muito direto, esse é o debate que a gente tem que fazer, em parte, né? Isso ocorreu na República de 46. É um dado relevante. O golpe de 64 tem uma das suas grandes justificativas a corrupção generalizada do sistema político da época, não é isso? Mobilizada pelo UDN, mobilizada pelo Carlos Lacerda, mobilizada por outros atores da banda de música da UDN, mas mobilizada por atores políticos diversos, pela imprensa da época, pelo Estado de São Paulo da época, pelo Correio da Manhã, e por aí vai. Então, essa inflação de um discurso sobre corrupção foi uma das justificativas do golpe. Ponto 1, né? E a gente passa a ter, em momentos posteriores, esse tema sempre está presente, né? Enfim, esse era um tema, como você coloca muito bem, do PT nas décadas de 80 e 90. Na década de 90, na oposição ao Fernando Henrique, não é isso? É um tema central, mas desde a década de 80, a forma de distinção do PT em relação à esquerda, não é isso? O Brizola tinha a Blay, que ele chamava o PT de UDN de macacão, não é isso? Para essa mobilização do tema da corrupção. Então, esse é um tema colocado. Agora, o tema da corrupção passa a ganhar um lugar distinto no debate público, seja pela mobilização da direita, seja pela mobilização de boa parte da imprensa, da mídia, a partir do mensalão. Né? O mensalão lá de 2005, não é questionar que o mensalão seja ou não seja grave, evidentemente é grave, evidentemente qualquer tipo de acusação de desvio de dinheiro público tem que ser investigado num ponto. A grande questão é você transformar em elemento central do debate público uma clivagem se o político é ou não honesto, é ou não corrupto. E isso é algo que consegue ser mobilizado pela tipo de estrutura da sociedade brasileira, pelo tipo de vínculos que esses atores têm, muito mais pela direita do que pela esquerda. Porque a direita tem mais vínculos com o mundo religioso, tradicionalmente, não é isso? Com a Igreja Católica, com partes das igrejas protestantes, do grande campo evangélico, para além de apoios eleitorais, tá bom? Como vínculos orgânicos. Ela tem vínculos mais longevos. A direita tem uma capacidade de mobilização da imprensa pela forma de acesso a capital mesmo, que é maior. Então ela consegue criar um certo clima a ideia da corrupção como degeneração total do mundo social e político. E esse foi um discurso que foi feito de maneira muito longa e reiterada durante muito tempo. E eu acho que é um elemento central para uma certa erosão da legitimidade da Ordem de 88. Ele foi utilizado como instrumento político e os atores utilizam isso. Não é criticar só eles, mas isso passou a ser, digamos, um discurso, um mote comum em geral, né? Aqueles panos de fundo do Jornal Nacional saindo dinheiro do esgoto, sabe? Aquela imagem, o tema da corrupção nas páginas de todos os jornais, o tema da corrupção nos programas de rádio, como tema central de campanhas eleitorais. Isso passou a vender a ideia, olha, talvez a sociedade e a política brasileira são profundamente corruptas, todos os problemas são atribuídos à corrupção, né? A saúde não funciona porque é roubada, o dinheiro é roubado, a educação não funciona porque o dinheiro é roubado, que é uma explicação muito simplista, tá? Porque por maiores sejam os valores da corrupção, e eles são graves e têm que ser combatidos, não é por isso que não existe financiamento para educação, é muito mais complexo que isso. Se fosse isso, nossa, a gente estaria muito mais tranquilos, né? Por disputas de prioridade orçamentária mesmo, pelo lugar do Brasil no mundo e por aí vai. Mas esse discurso foi muito relevante para criar um certo mal-estar, né? Eu acho que ele é muito relevante para criar uma sensação de crise da democracia brasileira. E aí, é claro, quando você vem a Lava Jato, que mobiliza essa sensação, esse discurso latente, essa percepção já muito longamente constituída, e se arroga um lugar de cortar cabeças do sistema político, né? Você passa a ter não apenas uma sensação de mal-estar, mas um ator político que é capaz de desestabilizar a qualquer momento a disputa eleitoral. Você não sabia. Qualquer candidato podia ser afastado da eleição porque
ia ser vinculado a algum tipo de financiamento de campanha indicado pela Lava Jato. E não é que você não tenha a debater o financiamento de campanha, mas você passa a representar a política por uma chave da pura moralidade, não é isso? E a dar um ator político a capacidade de decidir quem é corrupto e quem não é corrupto. Isso não dá certo em lugar nenhum. Isso não deu certo no macartismo, enfim, quando a questão era corrupção vinculada ao comunismo, né, claro que é outro ponto, mas isso gera uma caça às bruxas, não é isso? Isso foi trágico para o sistema político italiano em relação à Operação Mãos Limpas, não é isso que era a grande inspiração declarada mesmo do Sérgio Moro, ele escreve isso em livro, isso não é pressuposto, está dito, não é isso? E isso gerou, digamos, isso foi um golpe muito duro para o sistema político brasileiro, né? Mas não é só a Lava Jato, tá? A Lava Jato não conseguiria ter a extensão da sua forma de atuação se você não tivesse uma longa maturação de um discurso anticorrupção, que passa também pelas esquerdas, em parte, tudo bem, num certo momento, mas que, sobretudo, passa pelo campo da direita, que acabou gerando uma sensação que foi, inclusive, prejudicial para ela própria, porque uma das consequências da Lava Jato é o lugar completamente secundário que uma direita tradicional passa a ocupar no sistema político brasileiro. Isso é o fim do PSDB, que é ali entre a centro-direita e a direita, quem passa a ocupar esse polo à direita nas eleições após 94. Né? Ela foi, enfim, como o campetista e os eleitores mais à esquerda se organizaram para resistir, não é isso? Eles conseguiram manter uma certa identidade e não teve uma renovação de liderança do campo. Mas essa direita tradicional ela foi dizimada. Por mais que a Lava Jato tenha sido muito mais contra o petismo, né, o PT e as esquerdas, do que contra a direita, a resistência da Lava Jato permitiu à esquerda perdurar, não é isso? Ao passo que os partidos tradicionais de direita foram dizimados e quem permaneceu passou a ser sócio menor dessa coalizão de ultradireita, não é isso? Sendo subalterno a um ator completamente secundário, que era o Jair Bolsonaro, não é isso? Mas que passa a ser o protagonista desse campo. Isso é uma das consequências da Lava Jato. Não é que a Lava Jato produziu sozinha isso. A gente começou falando que tem um tempo do mundo que é muito maior do que o Brasil, que ajuda a colocar isso, tem mudanças muito mais profundas. Mas a Lava Jato não dá para contar essa história, para interpretar esse movimento sem olhar para a Lava Jato. Jorge, seguindo um pouco nesse momento, eu queria te pedir para explicar um pouco melhor sobre essa passagem, esse imbricamento entre a direita tradicional e aí depois ela vira radicalizada, né? E essa nova extrema-direita. Você tem um artigo que ainda não foi publicado, se tiver a gentileza de compartilhar comigo, sobre as linguagens, né, da ultradireita. Você podia falar um pouco sobre isso, sobre quais são essas linguagens e como é que se deu esse processo e essa passagem? Olha, eu sempre tive um certo incômodo, eu trouxe inicialmente esse mote do Aécio Neves, mas não é só isso, né? Com uma certa explicação para a ascensão das direitas e crise da democracia, que funciona um pouco assim, né? Enfim, eu até escrevi um outro texto com o Pedro Lima, meu colega da FRJ, em que a gente trabalha esse debate, que era a ideia de que você tinha um grande sistema político, não é isso? Que funcionava de uma maneira regular, que era capaz de resistir às mudanças sociais, e aí esse sistema político, por não ser capaz de mudar, por não ser capaz de responder a junho de 2013, por não ser capaz de responder às mudanças na sociedade, não é isso? Ele é atacado por atores antissistema. E existe uma certa representação como se esses atores fossem externos ao sistema. É um modo de explicação que, sei lá, em algum texto, não lembro mais onde, eu chamei de explicação das invasões bárbaras, né? Você tem o Império Romano, Roma é um sistema fechado, e por que Roma cai? Porque os bárbaros tomam o sistema. Os bárbaros vão de fora para tomar Roma. E nós temos um problema que isso minora, isso reduz, não é isso? O papel de partidos tradicionais na construção dessa crise democrática e ao abrir esses portas para essa nova extrema-direita. Você tem, inegavelmente, quando você olha para o parlamento em 2018 e para as eleições a partir de 2018, é claro que você tem uma renovação de atores políticos. É claro que tem uma mudança no cenário político, né? Você vai ter um número maior de atores
vinculados à segurança pública, né? Ex-PMs, ou ex-juízes, ou ex-delegados, não é isso? Que vão atuar dessa maneira. Você tem atores que são influencers, não é isso? Que saem, parece que crescem nas redes e saem das redes para o Congresso, né? Um Nicolas Ferreira da vida, não é isso? E esse tipo de personagem que é tão comum. Então muda as elites políticas, isso é um dado, né? Entretanto, essa mudança passa também por uma radicalização de atores anteriores, né? E tem muitas explicações por isso, né? Enfim, o próprio Pedro Lima, que eu citei aqui, que eu escrevi esse artigo, meu colega lá da FRJ, ele sempre chama muito atenção para um ponto que, assim, não é comum, quando você olha a história das democracias do pós-45, a sequência de vitórias de um partido de esquerda que o PT teve no Brasil. Isso é um dado, né? E isso gerou muita resistência do elite político tradicional, né? O PT ganha em 2002, ganha em 2006 com o Mensalão, o Lula elege uma sucessora, num pós-2013, com a sensação que ia perder porque a polaridade caiu, ganha de novo, não é isso? Então, e ainda ganha em 22, se colocar isso. Então, essa sequência de vitórias vende para uma direita mais tradicional a ideia de que ali ia ter uma sequência de derrotas muito grande. Então, você tem, durante esse período, uma radicalização clara quando você observa as campanhas do PSDB, por exemplo, né? Enfim, em 2002 o tema da campanha é o medo do Lula, né? O Lula vai quebrar o Brasil, o dólar vai atingir níveis insustentáveis, o dinheiro vai fugir, não é isso? 2006 é um tema da corrupção e um tema da gestão do Estado, né? Uma campanha do Alckmin muito marcada pelo neoliberalismo, assim, pela defesa de gestão do Estado, um certo vínculo entre neoliberalismo e corrupção, estatismo e corrupção. Mas ali você está entrando num campo de uma direita mais tradicional após 45, né? Em 2010, na campanha do Serra, você já começa a perceber uma presença mais relevante de temas de pânico moral, que aí são típicos da extrema-direita, né? E olha que o José Serra é uma figura com uma trajetória longa na esquerda, né? Na resistência à ditadura, na produção de reflexões econômicas, mas que faz esse papel em 2010, está na biografia dele, né? O exemplo, para mim, maior é o modo como o tema do aborto é mobilizado nessa eleição. E mobilizado não apenas, isso é claro, numa eleição anterior que vinculava... eu nem lembro se a eleição para o Senado do Rio tem que ver depois, tá? Jandira e Dornelles foi uma eleição que foi muito central o tema do aborto para a derrota da Jandira contra o Dornelles, né? Enfim. Então esse tema já estava quicando, mas ele é levado para a eleição presidencial, né? E na eleição presidencial isso é mobilizado uma retórica do pânico moral. Eles atacam as famílias, eles querem matar bebês, isso. Não é você ser contra ou a favor do aborto, tá bom? Se quiser, a favor do aborto ninguém né? Mas a defesa do aborto como questão de saúde pública, como questão de saúde reprodutiva, como liberdade da mulher em relação ao próprio corpo, como forma de lidar com violência de gênero, enfim. Mas eu não quero entrar nesse debate. Meu ponto você ainda assim, atores da esquerda, vários deles são, digamos, contrários à ampla regulamentação do aborto. Não é essa questão. É o tipo de argumento mobilizado a partir do aborto. Então, é um argumento de pânico moral, né? Então, aí você já olha e fala, olha, tem uma certa radicalização, né? Tem um vale-tudo na campanha, não é isso? Tem uma mobilização de argumentos que vão representar a esquerda não como alguém que não sabe gerir o Brasil, não como alguém que não sabe para que caminho vai levar o Brasil, não é isso? Mas como inimigo, como alguém que é profundamente imoral, como, ao fim e ao cabo, alguém que não é um adversário legítimo. E aí, essa é uma retórica da extrema-direita. Que você não tem adversários políticos ou oponentes políticos. Você tem inimigos políticos. E esses inimigos podem ser, eventualmente, ou devem ser, eventualmente, exterminados ou retirados do mundo político. Eles são intoleráveis. Isso ganha força. E na campanha do Oeste 2014 isso é mais forte ainda. O tipo de mobilização da maioridade penal, o tipo de mobilização de argumentos em relação a direitos humanos, em relação ao ensino. Então você passa a ter uma retórica de pânico moral muito vinculada à extrema-direita, mas que é mobilizada inicialmente por atores da direita tradicional. Eu, vez ou outra, falo isso, para mim, uma trajetória muito curiosa é a trajetória do Onyx Lorenzoni. Né? O Onyx Lorenzoni era um operador de baixo clero do Congresso. Né? Alguém que operava ali na questão das emendas, não é isso? Que fazia vínculos políticos. O Onyx Lorenzoni é a figura que, quando vai enfrentar o Eduardo Leite no segundo turno do governo do Rio Grande do Sul, se recusa a apertar a mão dele porque ele não é heterossexual. O Eduardo Leite, não é isso? Que não é uma figura da esquerda, né?
mas que ele vai fazer essa... Por que um ator... O Anderson Lorenzoni não emergiu para o debate público dessa maneira. A trajetória dele para ser eleito é outra, sabe? É vinculando elites políticas, mobilizando bases, mas ele passa a olhar essa gramática da extrema-direita e achar que ele tem que abraçar ela. É claro que nesse movimento alguns atores vão falar assim, não vou por aí, mas uma boa parte da direita brasileira embarca nesse barco, no barco do bolsonarismo, passa a ler isso, e aí passa a ler jargões. No fundo a população brasileira é conservadora, a gente está só fazendo o que a população quer, não é isso? No fundo, quero mobilizar a base evangélica, quero mobilizar os católicos conservadores, enfim, as justificativas são muitas, né? Mas você radicaliza isso. E olhar para isso, para mim, é tão relevante quanto olhar para o argumento, quanto olhar para os atores que estão chegando no mundo político, sabe? Talvez mais para frente, a gente vai falar assim, esses atores de uma direita mais tradicional foram perdendo cada vez mais espaço, e hoje a gente tem que olhar para o Renan Santos, hoje a gente tem que olhar para o Nicolas Ferreira, hoje a gente tem que olhar para os Bolsonaro. Beleza. Mas esses atores de uma direita mais tradicional são relevantes, sabe? E aí é muito importante apontar que essas fronteiras não são tão claras. A fronteira entre uma direita radicalizada e uma extrema-direita, né? Eu lembro que há um tempo atrás, conversando com uma jornalista, eu coloquei isso, né? Eu falei, olha, o MBL, por exemplo. Ela falou, mas o MBL está disputando a eleição. Por que o MBL é a extrema-direita? Eu falo, olha, porque o MBL ele é capaz de disputar a eleição e de sentar na mesa com o Eduardo Cunha para articular o impeachment, e ele é capaz de ir na saída da exposição do Crime Museum, não é isso? Para linchar artista. E linchar artista é extrema-direita. É uma tática, é uma performance da extrema-direita clássica, sacou? Então, essa fronteira, ela é uma fronteira híbrida para os atores. É claro que um ator como o Bolsonaro, não. O Bolsonaro é mais radical no discurso, nas práticas, do que, enfim, os líderes autoritários que estiveram à frente da ditadura militar brasileira. Ninguém nunca defendeu tortura como o Bolsonaro defende. Mas tem atores que estão nessa fronteira. Isso. O Tarcísio está nessa fronteira. Tarcísio, por um dia, ele é o gestor, ele é o cara que sabe trazer dinheiro, o outro dia é a figura que vai relativizar vacina em relação à política pública, é a figura que vai defender extermínio na periferia, é a figura que vai ser contrária a qualquer tipo de igualdade em relação a grupos minoritários, não é isso? Então, tem uma violência ali, tem uma relativização de pactos civilizatórios mínimos colocados na ação do Tarcísio. Então, tem vários atores que vão trabalhar nessa fronteira. Não é isso? Mas é isso. Quando você olha os candidatos da eleição, fica muito claro. O Renan Santos é um novo personagem que surge, né, como elite política. Né? O Flávio Bolsonaro, em boas medidas, também. Por mais que ele já tivesse aí vinculado que a família Bolsonaro esteja aí disputando a eleição desde o final da década de 80, eles mudam de tal maneira no lugar dele no sistema político que é quase como se eles fossem novos atores. Enfim, é um novo lugar, sabe? Eles abraçam novas pautas, eles ocupam um novo lugar de liderança. Mas tem Ronaldo Caiado, né? Há algo mais direita tradicional brasileira do que Ronaldo Caiado, líder da UDR, né? Esse candidato em 89, a figura que representava, não é isso, o mundo rural brasileiro vinculado ao agronegócio. E o Caiado, que em alguns momentos, como na pandemia, fala na questão, não, enfim, tem que vacinar, eu sou médico. Em vários outros momentos faz mobilizações que são e tem performances típicas da extrema-direita. Né? Então, acho que é fundamental compreender esse... Por isso que faz sentido falar em ultradireita como uma composição de uma direita tradicional radicalizada de novos atores da extrema-direita. Porque eles estão numa coalizão em vários momentos. Porque eles compõem um campo comum identificável. Sacou? Agora, tem uma direita que não vai abraçar isso, que não vai colocar isso. Claro que tem. O ponto ela é cada vez menos influente. Ela é cada vez menor. E o lugar dela nas eleições está demonstrando isso. Né? Agora, o problema principal que a gente tem que lidar, não como no debate acadêmico, é como democratas mesmo, como cidadãos. Isso. É que se a gente organizar a política brasileira assim, entre uma esquerda que faz concessões ao centro para manter o sistema, que é o PT, e uma coalizão de ultradireita, não vai durar a democracia brasileira. Porque essa coalizão da ultradireita, uma parte dela é dogmaticamente contra a democracia, é contra a ideia de igualdade que é necessária da democracia, é contra as experiências democráticas do pós-45, e uma outra parte está disposta, não é isso, para ganhar voto, recurso e lugares no poder, não é isso, a jogar a democracia no mar. Se você tem uma coalizão tão influente
que não está disposta a defender minimamente elementos democráticos, e uma outra e também composta por gente que é contra a democracia, em alguma crise, em algum momento, não é isso? A água vai entornar. Uhum. Jorge, você citou bastante autores aí da política institucional, né? E eu queria acrescentar, acho que você concorda que esse campo também ele tem atores que estão além da política institucional, né? A mídia, né? Articulistas da imprensa e setores empresariais, né? Aí não sei se você quer, se você quiser, vou fazer uma nova pergunta, se você quiser comentar isso que eu falei também, mas eu queria te perguntar sobre o fascismo. Que horas em que momento que ele entra aí nesse campo? Ou se ele sempre esteve? Como é que você se coloca também nesse debate, né? Porque também há uma discussão aqui no Brasil se esse termo deve ser empregado ou não. Qual que é a sua posição? Não, ótimo. Eu acho. Então vamos lá, Luiz. Eu acho que o primeiro ponto que você colocou, de fato, eu acabei olhando muito para uma política institucional, mas sobretudo quando eu falo menos em coalizão, é claro que esses atores também fazem parte da coalizão, mas mais num campo, eu quero dar conta que isso está organizado na sociedade, né? Enfim. Então, você tem um campo social que adere a essa coalizão política, sabe? Parte substancial do empresariado, não é isso? É claro que você tem setores desse empresariado que tem bons trabalhos que vão apontar a maior presença deles, não é isso? Por exemplo, a maior presença do setor de um comércio mais varejista, né? Você vai dizer, várias figuras, velho da Van, Flávio Rocha da Riachuelo, não à toa nesse ponto, né? Que vai ter uma adesão ainda mais profunda ao bolsonarismo e à ultradireita, né? Parte substancial do mercado financeiro, né? Enfim, o mercado financeiro tem uma adesão forte em relação a isso, né? Em relação a esse campo, né? Em relação à mídia, tem um ponto mais complexo, né? Você tem uma mídia que passa a se organizar com uma mídia de extrema-direita, ou dessa coalizão de ultradireita, né? Enfim, o que se transformou a Gazeta do Povo, não que a Gazeta do Povo fosse de esquerda, né? Mas assim, ela se transformou num jornal que tem uma linha clara, essas revistas do Oeste, não é isso? O Antagonista, enfim. Então tem todo um ecossistema que é digital, não é isso? Mas que transborda, não é isso? Do mundo digital para o mundo de organização política que está presente. E você tem as direitas religiosas. E claro, enfim, vários colegas que estudam evangélicos e políticos, eles têm uma resistência em relação ao conceito de voto evangélico, e eu entendo eles. É evidente que os evangélicos são um grupo diverso, tá? Enfim, diverso em termos raciais, diverso em termos de classe, de gênero, ninguém pode fazer esse vínculo, né? Mas, mas, sei lá, os homens também são. Os brancos também são grupos sociais diversos, né? E assim como você olha, e é um dado relevante, quando você vê em pesquisas de opinião e fala, nossa, os homens votam sensivelmente mais no Bolsonaro do que no Lula, e existe uma distinção de gênero que não existia antes de 2018. É relevante você apontar que como os evangélicos votam, aqueles que se autodeclaram com evangélicos em pesquisas de opinião, têm votado muito mais na extrema-direita. Isso é um dado. Isso tem que ser colocado, né? Você tem que entender isso. Não é essencializar os atores, mas é entender esse ponto. E você tem essas lideranças em relação aos católicos. Agora, isso não quer dizer que quando você olhe para as lideranças que compõem o campo da ultradireita, que não são necessariamente representantes, mas são atores que organizam o mundo social, você não tem um papel gigantesco dos católicos de direita. E tem. Tá? Isso é fundamental de olhar. Inclusive, quando você olha o núcleo duro do bolsonarismo, acho que tem mais católicos e reacionários do que evangélicos. Tá? Se você olha, ou pelo menos é bem equilibrado. O próprio Jair Bolsonaro é uma figura que tem uma trajetória no catolicismo muito mais do que isso. Então, mas assim, são atores muito relevantes, é uma base social muito relevante. Essa direita católica, essa direita evangélica que consegue mobilizar muitos votos, mas tem uma direita judaica. Você olhar, sei lá, meu colega Michel Guerra apontando todas as questões em relação ao que se desenvolve da exposição hebraica em relação a esse ponto. Você tem outros atores colocados, né? E, somado a isso, você tem também como base social muito relevante a base, digamos, de profissionais de segurança pública.
que é um ponto que não pode ser deixado de lado, né? Isso quer dizer, o apoio que policiais dão ao bolsonarismo, o apoio que parte substancial das Forças Armadas, é a mesma coisa, as Forças Armadas são complexas, mas, nossa, o grau de apoio na cúpula das Forças Armadas ao Bolsonaro é impressionante. Isso tem que ser apontado. Como visão de mundo, como um ponto. Então, é muito mais complexo do que apenas cortar a cabeça de elites políticas, mesmo, do que você... cortar a cabeça, claro, estou trazendo aqui na velha metáfora da política, dizer assim, não adianta cortar a cabeça do rei, era o ponto do Spinoza, né? Você tem que combater as causas da tirania. Então, assim, não adianta você derrotar eleitoralmente os candidatos da ultradireita. A questão é que eles têm uma base social gigantesca, vão surgir novos candidatos para conseguir dar conta disso. Então, você não vai resolver apenas em eleição. Você tem que resolver fazendo uma disputa na sociedade, né? Fazendo uma disputa ampla. E eu acho que a ultradireita percebeu muito isso. Ela disputa em várias frentes. Ela cria programas de mídia, ela cria formas de financiamento, ela mobiliza atores, ela cria fóruns e por aí vai. Então, é muito presente, né? Essa questão, e não dá para você resolver só eleitoralmente, né? Você tem que resolver na disputa social, você tem que resolver vendendo novas ideias, lidando de outras maneiras. Sobre o conceito de fascismo, enfim, tá todo esse debate agora, se é o livro do Safatli, né? Enfim, tem um debate na Folha, e estava um debate anterior sobre o uso do conceito, né? E tem pesquisadores muito bons que refletem sobre a história do fascismo brasileiro, né? Enfim, Odilon Caldeira, enfim, outros próximos a ele que vão pensar a relação com o integralismo, enfim. Então tem todo um debate longo sobre isso. Da maneira como eu formulo, cara, eu acho que nós não vivemos um regime fascista. Se vivêssemos um regime fascista, talvez não estivéssemos gravando esse podcast, né? Ou eu não estaria dando minhas aulas com tranquilidade, ou eu não estaria falando o que eu falo com tranquilidade. O cenário seria outro, né? No fascismo é outro ponto, né? Mas, inegavelmente, me parece que há uma linguagem política fascista que é muito presente no debate público e ganha muita força, né? E essa linguagem política fascista, no pós-45, ela era muito residual. Isso quer dizer, você sempre teve um campo pós-integralista ou neo-integralista organizado, você tem que ter figuras que flertavam ali, ou que caíam elementos, traziam elementos do fascismo histórico, né? Mas será lateral, enfim. Às vezes essas figuras eram fenômenos eleitorais, Enéas Carneiro, tinha as figuras no Prona, não é isso? Mas ainda assim o Enéas era um ator de margem, né? O Bolsonaro não é um ator de margem, né? O Bolsonaro é um ator de centro, ele ganhou uma eleição presidencial. Né? E parte do discurso do Bolsonaro é explicitamente fascista. É mobilizado claramente para uma linguagem política do fascismo. E abrir mão do conceito de fascismo me parece que não tem grandes ganhos. Não, mas o fascismo é uma experiência histórica delimitada na década de 30 e 40. Tem toda uma historiografia que vai defender isso. Mas me parece que, se você fizer esse exercício, você pode fazer o mesmo em relação ao liberalismo, ao conservadorismo, ao comunismo, enfim. Toda ideologia política tem um vínculo com o seu contexto de surgimento, de formação, não é isso? Mas não há maior problema de você trazer ela para outros cenários, né? E o debate sobre fascismo, por exemplo, de classificar ou não Donald Trump como fascista, ele é um debate não só da academia norte-americana, mas um debate dessas publicações públicas norte-americanas que são muito volumosas, né? Revistas semanais, esse review of books, não é isso? Então, o tema do fascismo não é um tema da direita brasileira, é um tema global de análise da ascensão da direita. Então me parece que é perder muita coisa, né? Que é jogar fora o bebê com a água do banho, você recusar apenas o conceito de fascismo. Enfim. Agora, também não me parece que todo o campo da ultradireita seja fascista. E não me parece que tem muito ganho de você homogeneizar como fascista todo esse campo. Tem toda uma tradição, vai pensar o fascismo como um mal absoluto. Então, você vai querer, de fato, como experiência histórica, é uma das piores experiências históricas imagináveis, não é isso? Então, por vezes, você vai trazer uma reflexão e falar, olha, se eu quero, de fato, demonstrar quão ruins, não é isso? Quão terríveis são esses reacionários que defendem o supremacismo branco, a submissão da mulher e uma volta ao imaginário cruzado, eu vou chamá-lo de fascistas. Mas eu acho que o fascismo também ele é um conceito que carrega uma certa história, né? Quer dizer, por exemplo, o fascismo tem o conceito de fascismo é muito diretamente vinculado à ideia de mobilização de massas, né? O fascismo é mobilizante, sabe? O fascismo ele junta multidões, não é isso? O fascismo ele mobiliza
digamos, uma parte da classe trabalhadora, uma parte da pequena burguesia. Isso é uma identidade do fascismo. Quando você olha para a Itália, quando você olha para a experiência alemã, quando você olha para outras experiências fascistas. Né? O fascismo não é uma experiência como a ditadura militar brasileira, que quem se importa com política tem algum problema, o bom cidadão não se importa com política, então fica em casa, sabe? Fascismo não, fascismo olha, o verdadeiro fascista se importa com política e tem que ir para a praça para saudar, não é isso? O Duce e o Führer, não é isso? Então, ele é mobilizante, sabe? Quando eu olho para esse racionalismo católico, que mobiliza essa linguagem racionalista católica, não necessariamente ele é mobilizante, ele tem uma certa ideia de que uma visão tão hierárquica da sociedade que você quer resguardar a política para alguns, sabe? Quando eu olho esses anarcocapitalistas, não necessariamente é mobilizante, é tão ultra-individualista que eu não acho que é necessariamente fascista. Agora, tem atores que são propriamente fascistas, e quando você olha a figura do Jair Bolsonaro no seu entorno, sabe? Ele mobiliza uma linguagem fascista com muita frequência. Eu sou a Constituição. Isso. Essa mobilização de pequenas milícias, que tem uma coisa vinculada ao lugar dos caminhoneiros, a mobilização das PMs. Quando você olha a estética política do Rio de Janeiro, tem muito fascismo ali, né? Então, minha posição é um pouco uma posição, digamos, de achar que o fascismo é uma linguagem política central para compreender a ultradireita contemporânea, sabe? Mas não homogeneizar como fascista toda a ultradireita, o que não quer dizer uma hierarquia de campo, sabe? O que não quer dizer que o mundo anarcocapitalista não seja um mundo terrível e que, eventualmente, parte do anarcocapitalismo não tenha sobreposições com o fascismo. Por exemplo, o anarcocapitalista norte-americano tem dimensões biológicas, biologizantes, a fixação pelo QI das pessoas, uma segregação racial que está no encontro nisso. A ideia de hierarquias naturais aproxima muito o reacionarismo, né, a linguagem reacionária da linguagem fascista, mas eu acho interessante olhar como esse mundo da ultradireita é mais complexo, sabe? Ele é mais diverso. Agora, interpretações amplas que vão ler pela chave do fascismo são interessantes, elas estão apontando para outra coisa, e por vezes elas não estão olhando pela chave das linguagens políticas, elas estão olhando um pouco pelas chaves de formas de organização, de clima do tempo, de permanências, não é isso? Ou de ver retorno de um certo passado, eu acho que elas trazem elementos interessantes, mas eu trabalho um pouco assim o tema do fascismo. Ô Jorge, você falou do anarcocapitalismo, foi bom que me deu um gancho para uma pergunta que eu queria te fazer já há alguns anos, porque eu vi em algum momento você falando sobre o Milei, o Javier Milei na Argentina, na época que ele logo tinha assumido e aprovou não, né? Apresentou uma série de medidas impopulares, e aí você dizia que isso respondia mais ali a uma fidelidade aos princípios ultraliberais do que uma preocupação com a eficiência, com os resultados. Eu queria te pedir isso, para te explicar um pouco melhor esse raciocínio e te perguntar se isso está presente no Brasil, assim, tá, mas imagino qual que é a perspectiva de crescer, e aí aproveitando já uma terceira pergunta, desculpa, um monte de perguntas, falar sobre o Pablo Marçal, que acho que me parece o cara mais parecido aí um pouco com essas ideias, né? Apesar de ter um perfil diferente. Não, ótima questão, Luiz. Eu acho assim, existe, e aí é um dos problemas lá atrás, quer dizer, quando a gente começou a nossa conversa, né, eu falei a dificuldade de delimitar o neoliberalismo, né? Então, por vezes, todo mundo vai falar, não, porque Paulo Marçal não é liberal, né? Porque Paulo Guedes não é liberal, porque Hélio Beltrão, que, enfim, colunista da Folha durante muito tempo, presidente do Instituto Mises Brasil, é neoliberal, e tudo vira neoliberal, né, num ponto. E aí eu acho que tem uma certa, nesse ponto, pensando não pela chave do tempo ou da forma de organização do capital, mas pensando um pouco pelas ideologias, pelas ideias políticas, é interessante fazer algumas distinções, até para conseguir compreender o grau de radicalidade de algumas ideias, que por vezes se perdem, sabe? Enfim, quando a gente fala em neoliberalismo, o neoliberalismo, digamos, mais influente, é muito comum que esse neoliberalismo seja vinculado à escola de Chicago, né? Milton Friedman, enfim, e que a gente pense nesse neoliberalismo como uma forma de organização da sociedade, do Estado, que vai achar que o mercado é a melhor maneira, e por melhor maneira a gente entende a mais eficiente de, digamos, organizar a relação entre indivíduos e de organizar o Estado. Então, por exemplo, o neoliberalismo, uma boa bibliografia já vai apontar, não necessariamente ele é menos Estado, mas ele é pensar o Estado como empresa, né? Pensar o Estado numa chave empresarial. Então,
isso é um ponto do neoliberalismo. E esse neoliberalismo é um neoliberalismo, digamos, hegemônico, quando a gente pensa nas décadas de 70, 80, 90 e por aí vai. Entretanto, seja num certo cenário europeu, mas sobretudo num campo norte-americano, como consequência da partida de intelectuais liberais vinculados à escola austríaca, que foram dar aula nos Estados Unidos e que passaram a ser muito influentes no debate público norte-americano, falar de gente como Mises, como Hayek, sobretudo. Você cria nos Estados Unidos outras alternativas que eu chamo de ultraliberais para agrupá-las, mas que inclusive entram em confronto entre elas, sabe? Que existem tensões. E o que eu acho que tem em comum nesse campo? O que tem em comum é uma preocupação menos com a eficiência das ideias liberais e mais uma crença de que existe certa tradição liberal, existem certas ideias em relação à preponderância do indivíduo ante a coletividade, não é isso? Que não é que elas sejam melhores por mais eficientes, mas que elas são moralmente superiores. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de todo o campo chamado de libertário norte-americano, não é isso? Enfim, alguns colegas anarquistas implicam quando eu falo libertário, preferem que fale libertariano, mas tudo bem, lá é libertarian. Né? O ponto é esse, de gente vai estar vinculada à criação do Partido Libertário, gente como Murray Rothbard, por exemplo, a partir da década de 70. Eu estou falando dos randianos, gente que seguia Ayn Rand, né? Isso. Autora de romances muito populares, roteirista, também teórica política, que vai pensar em relação à questão do indivíduo, num ponto. Eu estou pensando em desdobramentos do próprio Hayek e Mises nos Estados Unidos, gente vinculada à escola austríaca, que vão se dizer, como não vou dizer libertários, nem randianos, mas são variantes do liberalismo econômico. E essas figuras todas têm por ponto central que elas recusam parte da linguagem, por mais que eles estejam próximos do Friedman em vários elementos, vários momentos, eles recusam partes dos pressupostos da Escola de Chicago. Por exemplo, a Escola de Chicago defende, por exemplo, a economia como uma ciência quase que exata, não é isso? É a oposição que o Friedman faz entre economia normativa e economia positiva. Não é isso? Então, eles defendem métodos matemáticos. Se você lê o Hayek pós-45, né? O Mises, a Rand, o Rothbard, eles não acreditam na economia como ciência. É muito mais uma questão de moralidade que de ciência. Então, esse campo, que sempre teve um lugar lateral nos Estados Unidos, ele ganha força nos Estados Unidos. Você tem um crescimento desses libertários, desses anarcocapitalistas. Enfim, a Ayn Rand é um ator completamente lateral. E você fala assim, mas por que é importante estudar ela? Olha, é importante estudar ela porque ela é cada vez mais citada no Vale do Silício. Porque intelectuais do Vale do Silício passam a dizer randianos, não é isso? Porque você vai ver, enfim, o Zuckerberg, você vai ver o Peter Thiel, você vai ver o Alexander Karp, não é isso? Da Palantir, citando Ayn Rand. Então ela passa a ser uma autora contemporânea. Ou citando Murray Rothbard, não é isso? Então isso ganha relevância lá. E passa a ganhar relevância aqui, né? O número de libertários que passam a estar no governo Bolsonaro é relevante, por mais que o Bolsonaro não tenha nada de muito libertário, de ultraliberal. Mas esses atores passam a organizar. Eu acho que o livro da Camila Rocha, né, enfim, ele trata muito menos da nova direita, como você coloca, e muito mais desse campo ultraliberal mesmo. Da sensibilidade desses atores. É interessante, pelas entrevistas, eu acho que ela pega muito sensibilidades e ideias de como eles estão colocados ali, numa pesquisa muito importante. E outros vão trabalhar esse campo ultraliberal, né, que vão dar conta disso. Né? E como que isso chega no Milley e depois chega aqui? Né? Eu acho que essa distinção conceitual é muito importante. O Milley é alguém que, se você lê o Milley, ele está o tempo todo, ele fala em trampa neoclássica, não é isso? Engano neoclássico. Para o Milley, os neoclássicos, os neoliberais da Friedman são inimigos. Por quê? Porque eles têm a ideia de falhas do mercado. E se você tem a ideia de que o mercado pode falhar, você justifica que o Estado intervenha. E um pressuposto de vários desses atores é que se você permite uma pequena intervenção do Estado, você vai permitir uma intervenção constante do Estado. E ele propõe isso. O Milley vai dizer que ele é anarcocapitalista filosoficamente, não é isso? E minarquista na prática. O que é o minarquismo nessa variante? É a defesa do menor Estado possível. Então, o ideal seria não ter Estado. Não é só não ter Estado, não ter nenhum poder coletivo. Mas, dado que isso é impossível no atual momento, ele quer reduzir a coletividade, o público, o Estado ao menor elemento possível. E quando você lê os textos do Milley, é muito claro
de que a adesão a isso não é porque isso vai produzir o maior PIB, sabe? O maior crescimento. Não é isso. Isso é porque é moralmente superior. É injustificável para ele que o Estado intervenha, que a coletividade intervenha no indivíduo. E aí tem as narrativas autobiográficas dele, né, que são fascinantes e terríveis e te dão um embrulho no estômago. Ele fala, olha, em algum momento eu abri mão do meu emprego no mercado financeiro, né, e eu só tinha dinheiro para comer uma pizza por dia. E na narrativa autobiográfica que ele faz, é quase como se fosse positivo, né? Acho a vida libertária, né? Isso não está traduzido aqui. É positivo. Ele saiu uma pessoa melhor, né? Então, por vezes, é melhor passar fome que dependendo do Estado. Porque isso vai fazer com que você seja um indivíduo melhor. Digamos, a fome, o sofrimento, está contabilizado. E aí tem em todo esse imaginário um certo darwinismo social, né? Essa ideia de que os melhores vão sobreviver. O que é terrível. E olha aí um ponto de contatos anarcapitalistas com a linguagem do fascismo. Tem, né? Mas eu não acho que seja fascismo. Eu acho que isso é outra coisa. Terrível. Mas eu não chamaria de fascismo num ponto, né? E aí como que se chega... E aí vem um ponto. Como se chega no Brasil? Que é o ponto interessante, né? Quando a gente olha para o Milei é uma figura distinta do Bolsonaro, do Trump, do Kashi, né? Porque o Milei justifica o lugar, a trajetória dele como um intelectual. O Milei, ele se autorrepresenta como um gênio matemático. Né? Ele mostra todos os neoclássicos errados. Tem alguns que são mais inteligentes. O Benegas Lynch, que ele cita o tempo todo, Alberto Benegas Lynch, que é um hackeano argentino. Mas assim, ninguém é tão inteligente quanto ele, ninguém sabe tanto de matemática quanto ele, e ele tem que governar a Argentina porque ele tem um acesso a um conhecimento superior. Se a gente lê o Bolsonaro falando em relação ao Brasil, o Bolsonaro falava que não entendia nada de economia e que ia terceirizar a economia para o Paulo Guedes, que era o posto piranga dele. Né? É bem diferente, né? de trato isso, né? É outra coisa, né? Para colocar... então isso quer dizer que não vai chegar no Brasil? Eu acho que chega diferente. Aí tem alguns pontos. Como que isso chega? Um momento importante de pensar é a presença dessas figuras lá no governo Bolsonaro. O Satsisha, né, figura próxima do Paulo Guedes, né, que era um pesquisador do IPEA, colocado isso. Outro ponto é a presença dessas figuras na mídia, né, quer dizer, a presença de uma figura como o Hélio Beltrão na Folha de São Paulo. O Hélio Beltrão está lá fazendo pregações anarcapitalistas na Folha de São Paulo há algum tempo. E quem é Hélio Beltrão mesmo? Filho de um ministro da ditadura militar, né? Isso é uma figura que não é lateral, né? Isso é uma figura que vem do establishment da direita brasileira e que está lá criando um think tank para vender ideias anarcapitalistas e divulgando essa perspectiva, né? Então isso está presente no debate público e tem organizações, teve a presença anteriormente no Instituto Liberal, tem uma figura como Rodrigo Constantino, né, que circulou por boa parte da grande imprensa, que vendia livro que era influente, tem outras figuras que vão circular, assessores de partidos, né? Tem o Partido Novo, que é diverso, mas que tem gente que vai mobilizar isso. Então não é pequeno, isso chega em instituições empresariais, isso chega na Bolsa de Valores, essas figuras leem. A pergunta, o que um operador da Bolsa lê hoje em dia? Essa figura vai ser mais influenciado talvez por um influencer, sei lá, Rafael Lima do Ideias Radicais, né? Que é um dos maiores canais anarcocapitalistas do YouTube. Né? Esse cara de vacilar vai ouvir mais o Rafael Lima do que o Arminio Fraga, que não é de maneira nenhuma anarcocapitalista. E aí vai ter essa influência como colocado. Agora, isso ganha eleição no Brasil? Não me parece. Quer dizer, e aí eu acho que é distinta a autoimagem do argentino em relação ao brasileiro. Né? A própria ideia europeizante que atravessa parte da sociedade argentina, que é claro que é um mito que é construída, mas que mobiliza lá, mas lá não me parece que isso é tão mobilizado como no caso brasileiro. Né? Aqui eu acho que é mais difícil. Né? Então, como que você vai dar conta? Como que isso surge no Brasil? Eu acho que isso pode surgir no Brasil modificado, né? Eu ia falar de ornado, mas isso, com outra face, né? E aí olhar para uma figura como o Marçal é de fato interessante, porque o Marçal está vendendo isso. O Marçal representa o quê, não é isso? Esse mundo do empresário bem-sucedido, que é meio online, meio offline, né? Se ele tem esse ponto comum do Marçal com o Nicolas Ferreira, né? Que é essa figura que parece saída das telas do computador para chegar no mundo real, né? Não é o Bolsonaro, que é o velho militar que aprende a linguagem das redes. É uma figura que a linguagem nativa é das redes.
é o Marçal, né? E que vai mobilizar todo esse imaginário de como você pode fazer sucesso seguindo um coach, não é isso? Sabendo como se comportar, sabendo como agir, não é isso? E quem não souber, paciência, fica pelo caminho. Não é isso? E o Estado não tem que ser bonzinho com você. E tem uma evidente afinidade eletiva com isso e com o mundo, um certo mundo do pequeno comércio, do pequeno empreendedorismo, não é isso? Enfim, de parte quem vai estar ganhando a vida no perrengue, entregando coisas nas motos, trabalhando como entregador, trabalhando como pequeno prestador de serviço. Tem uma afinidade com esse troço. Tem uma afinidade com esse mundo bizarro, não regulado das bets, que tá na utopia do mundo não... Tem uma ideia de mundo não regulado, sabe? Uma ideia de que o bom... de que o Estado atrapalha, o direito como regulação atrapalha, não é isso? E se você deixasse um mundo no qual os indivíduos lutassem uns contra os outros, o mais forte venceria. E talvez você seja o mais forte, mas você só não pode vencer porque o Estado não te deixa. O Estado beneficia uma elite, que é de esquerda, que é... Então, existe um potencial popular nesse discurso, sabe? Mas que também não é tão simples. Enfim, quando você vê pesquisa de opinião, uma parte da população apoia a saúde pública, uma parte da população apoia a educação pública. Não é assim a maioria da população. Né? Então, é ambíguo, mas tem sobreposições e isso é um campo em complexa mutação, né? Que também entra em contato com uma certa teologia da prosperidade mobilizada por parte do campo evangélico. Não é a mesma coisa, tá bom? Mas tem afinidades eletivas possíveis. Não é a mesma coisa, por quê? Porque, ao fim e ao cabo, o evangelismo tem uma ideia do irmão, né, da ajudar o próximo, está presente. Mas tem afinidades aí que você pode compor. Então, agora, isso é muito novo, né? A gente está olhando para coisas se mexendo, né? E é necessário olhar para essas elites políticas, para onde vai o Marçal, para onde vai o Nicolas Ferreira, para onde vai quem sair candidato e conseguir mobilizar isso, como isso vai ter na campanha do Flávio Bolsonaro. Mas é também fundamental olhar para esses atores da base, né? Quer dizer, como que isso está chegando em versões enfim, nos entregadores de aplicativos, nos Ubers, né? Nos trabalhadores precarizados. Olhar para isso é muito importante, né? Jorge, está chegando ao final, mas eu queria te fazer uma pergunta aqui mais da conjuntura, para a gente encerrar, a gente falar um pouco sobre as eleições. Te perguntar como é que você avalia que o campo aí da ultradireita chega para essa disputa, considerando até, se você puder, se couber aí na análise, as outras eleições, não só a eleição para presidente, e aí projetar o que for possível em caso de uma vitória aí da extrema-direita para a presidência, né? Olha, aí tem algumas coisas que eu acho que são interessantes de marcar, né? Primeira delas, o Lula nunca ganhou no primeiro turno. Isso quer dizer, tem uma parte da população brasileira, é claro que os 40% que votaram no Serra em 2002 não são os mesmos 40% que votam no Bolsonaro em 2022. Não estou dizendo isso, tudo bem? Mas cabe pensar que uma parte da população substancial nunca votou no PT. Tem uma resistência. Inclusive, eu nunca vi esse dado, e esse dado seria, assim, não seria um dado tão fácil de fazer, porque, claro, o indivíduo pode falar que nunca votou no PT e ter votado lá, né? Em pesquisa de opinião, isso pode super rolar. Mas seria uma pesquisa interessante para se fazer, né? As figuras que dizem que nunca votaram no PT em nenhuma eleição durante suas vidas, né? Eu nunca vi esse dado, pode ser que ele exista, se é só ignorância minha. Mas o ponto é, o Lula sempre ganhou com dificuldades as eleições. Ele teve que ir para o segundo turno, né? Por mais que ele consiga as eleições mais folgadas do segundo turno, isso é um dado. Então, o antipetismo é uma força social que não tem que ser menosprezada e que faz com que qualquer figura que concorra como o Lula, ainda mais um Lula concorrendo a muitas eleições com um desgaste natural dessa trajetória, qualquer opositor ao Lula que consiga se afirmar como o opositor do Lula é um opositor forte. Então a eleição vai ser muito dura. Não dá para deixar isso de lado. Olhando internacionalmente, tem uma onda anti-incumbente, né, isso de perdas de mandatários da direita e da esquerda, que tem que ficar muito atento também. Né? Isso não quer dizer que seja melhor não ter o governo. O governo está agora tentando mobilizar a questão das dívidas, do endividamento. Isso mostra como ter o governo é uma vantagem. Você pode propor esse fato político. Né? Você pode pautar a oposição em vários momentos. Então é claro que a máquina ajuda, mas tem tido também algo meio estranho quando você pensa de derrotas de uma série de incumbentes. Agora, por outro lado, eu também olho com um pouco de
enfim, tem uma série de discursos públicos meio normalizados, sabe? E que eu fico aqui, às vezes, implicando com eles, porque eu acho que eles são discursos, às vezes, importados, às vezes muito fáceis. Qual o discurso importado que me incomoda um pouco? Esse discurso, porque a esquerda perdeu completamente o trato com a população. Olha, o PT é um partido velho, tá? O Lula tem 80 anos. É evidente que ele não tem a linguagem das novas gerações, e é evidente que isso traz preocupações quando você vê um certo envelhecimento colocado. Agora, não dá para a gente fazer a mesma formulação que você faz para o Partido Democrata nos Estados Unidos, que tem perdido eleições, para o Partido Socialista Francês, não é isso, que só toma porradas nas urnas, é isso, e para os partidos da esquerda europeia, e para o PT, que ganhou 5 das últimas 6 eleições presidenciais no Brasil, não é isso? E que na eleição de 2018 teve um candidato preso no meio da eleição e ainda assim fez uma quantidade enorme de votos, levando o Haddad para o segundo turno colocado. Então, assim, sei lá, de alguma maneira, a gente tem que matizar esse discurso, tá? E isso vale para minha fala, mesmo que o Lula perca a eleição de 26, tá? Porque mesmo que ele perca, ele vai perder apertado. Você fala, nossa, caramba, é uma força política muito grande nisso. E não dá para você falar que a esquerda simplesmente não conversa com a população. Num ponto. Claro, tem a questão do voto urbano, 2 e 5 salários mínimos, a base social do PT que muda, óbvio, mas assim, você tem que matizar. E esse é um discurso super simples, que é repetido a rodo pela mídia, não é isso? E que tem que ser matizado em relação à eleição. Agora, é uma eleição dura. O Lula tem a vantagem de ser profundamente conhecido, quer dizer, o Lula estava na urna desde 89, em todas as eleições, ou era o principal eleitor delas, né? Ou ele era o eleitor oculto ou o candidato. Né? Eleitor oculto em 3, candidato em 4, isso é um dado muito relevante para ser colocado. E, por outro lado, o Lula, esse conhecimento é uma vantagem. Né? A primeira coisa que todo candidato luta é para ser conhecido. Ninguém não conhece o Lula. Todo mundo conhece o Flávio Bolsonaro? Isso é uma pergunta interessante. Todo mundo conhece o sobrenome, tá? Mas tem que se olhar com cuidado isso. Porque, assim, uma dos efeitos, até um texto que eu estou escrevendo sobre isso, tenho que conseguir acabar para publicar lá na Carta Capital, um pouco sobre isso. Um dos efeitos dessa aceleração do tempo maluco que a gente tem é a ideia de não tolerar o ritmo das eleições. Eu acho que, claro que tem muito interesse em antecipar os segundos turnos, né? As pessoas querem antecipar o segundo turno, como nunca houve nenhuma eleição que eu vi na minha vida. Parece que a gente está no segundo turno. O segundo turno está resolvido. Mas, para além disso, para além dessa questão de já estar no segundo turno, tem uma certa ansiedade mesmo. E a gente não está no segundo turno. Na verdade, não está nem no primeiro turno. Tem muita coisa para acontecer até a eleição. Pesquisa agora é foto de momento. Isso. Foi um mérito e um movimento impressionante, como foi do Lula 2018 de fazer aquela transferência de voto para Haddad, do Jair Bolsonaro fazer essa transferência de voto para o Flávio Bolsonaro. É um movimento impressionante. Ele conseguiu, digamos, escantear as outras alternativas à direita, não é nem só da outra direita, à direita, e o Flávio Bolsonaro hoje é o candidato. E é muito impensável que a gente pense no vencedor da eleição que seja Bolsonaro, que não seja Flávio Bolsonaro ou Lula. Isso é muito difícil, que não seja um dos dois. O que não quer dizer que a eleição vai transcorrer nos atuais termos. Isso quer dizer, o governo, por uma série de constrições, não pode fazer campanha aberta, ele pode pautar essas coisas, mas não pode. Ainda mais com o TSE, com Cássio Nunes Marques e André Mendonça, convém ter muita prudência, não é isso? E, então, não teve uma campanha de ataque duro contra o Flávio Bolsonaro, que tem muitos, digamos, elementos para a gente ser muito moderado aqui em relação a efeitos jurídicos, no mínimo muito polêmicos na sua biografia. Então, tem muita coisa a ser mobilizada. Das acusações da rachadinha aos vínculos com o crime organizado no Rio de Janeiro, tem muita coisa a ser mobilizada na trajetória do Flávio Bolsonaro. Não é isso? E assim, como que o Flávio Bolsonaro vai reagir a uma campanha presidencial? O Lula já teve em várias, tá? Tudo bem que o Lula tá mais idoso, mas já teve em várias. Como que o Flávio Bolsonaro vai reagir a um debate? Numa sabatina? Porque ele não é o Jair Bolsonaro, sabe? Ele é um outro personagem que tá herdando esses votos. Então, tem que ter calma. E como que eventualmente vai se reagir ao mau desempenho dele, não é isso? Eu acho muito importante disso ser colocado, sabe? É importante prestar atenção para isso, sabe? É importante prestar atenção para essas consequências da própria campanha, do próprio primeiro turno, que modificam radicalmente. Como que vai ser a interação dele com o Ronaldo Caiado? O Ronaldo Caiado vai só para perder? O Renan Santos vem só para perder a eleição?
O Renan Santos, que vem pela omissão, não vai bater no Flávio Bolsonaro para tentar crescer ou se cacifar como ator político, tudo isso é muito relevante. Então, agora, a eleição está aberta, é uma eleição duríssima, tem uma rejeição grande ao Lula, como tem uma rejeição grande ao Bolsonaro, tem uma certa ideia que eu não gosto de chamar de antissistema, como eu já falei aqui, mas tem às vezes uma demanda por uma certa novidade, queremos mudar as elites políticas, queremos mudar outra coisa. Então, eu acho que, enfim, a eleição é dura, mas a eleição não vai acontecer agora. E eu acho que isso é um ponto central para a gente pensar. Quer dizer, a gente tem que depois avaliar como essa coisa vai transcorrer, porque tem muita água para passar esse moinho, tem que ver o efeito. Tem algumas políticas que podem não impactar, mas depois você pode ver elas têm impacto, sabe? Quando está na campanha, a maior parte da população não pensa o tempo todo em política, sabe? Sobretudo em política eleitoral. Então, é essa ponta assim, não gerou efeito nenhum a mudança na desoneração do imposto de renda. Olha, até agora não foi pega pelos pesquisas de opinião. Mas será que na campanha não vai impactar? Não sei. Talvez não impacte. Sabe? Mas talvez impacte. Sabe? Talvez... Vamos lembrar a última eleição. O Bolsonaro sai lá atrás para o segundo turno e ele cresce pra caramba, não é isso? Com o uso que ele faz do Auxílio Brasil, com a capacidade de defender elementos do governo dele. Isso vai acontecer com o Lula? Talvez não. Mas talvez sim, não é isso? Então, eu acho que convém muita prudência a analisar a eleição. O certo é que é uma eleição muito apertada, muito dura, não é isso? Mas não dá de nenhuma maneira apontar que existe um crescimento irreversível da candidatura do Flávio Bolsonaro e uma decadência marcada por fatores estruturais em relação à esquerda da candidatura Lula, por vezes, ou é uma análise apressada ou é torcida. Né? Então, convém olhar com prudência para esse tipo de análise. Jorginho, o governo Flávio Bolsonaro seria igual ao governo do Trump, assim, mais radicalizado? Ou não tem elementos para saber isso também? A tendência no segundo mandato desse tipo de gente que defende abertamente medidas não democráticas, porque assim, vamos falar sério, né? O Flávio Bolsonaro era a figura que estava falando que seriam legais seriam os mariners na Baía de Guanabara, né? Se você acha que é uma figura que defende a marinha norte-americana na Baía de Guanabara, é uma figura que tem grande apreço pelas instituições democráticas, é difícil, né? Você argumentar nesses termos. E vai ser um segundo governo Bolsonaro. A tendência é ser um governo muito mais autoritário, né? E não sei se a democracia brasileira sobreviveria da maneira como a conhecemos, né? Não estou dizendo que vai ser implantado fascismo no Brasil, mas a chance de você ter uma guinada autoritária, ainda mais com a possibilidade de nomeação de ministro do Supremo, com uma segunda experiência de governo, com a volta. O governo Trump está demonstrando isso muito claramente. Né? Então, o horizonte é muito ruim. Isso não há dúvida, não é isso? E eu acho que vários atores do debate público estão menosprezando o quão ruim pode ser. Né? E aí tem dois pontos, né? Seria tão ruim quando o governo Trump. Aí vem também um ponto. Por um lado, não devemos dourar a pílula da democracia norte-americana. Por outro lado, eles não têm uma tradição de golpes de Estado nos Estados Unidos, tá? O tempo de Congresso aberto é muito significativo. Não é um país de esquerda, mas não é um país com tradição de golpe de Estado de quartelada. Então, eu acho que os efeitos aqui tendem a ser piores. Não piores para o mundo, porque o Brasil não tem influência global dos Estados Unidos. O Trump é mais trágico para o mundo. Mas para cá, com o tipo de relação dos Bolsonaro com o exército, com as Forças Armadas, nossa, o temor de um golpe à moda antiga como momento do governo é enorme. Então, eu acho que tende a ser pior do que o governo Bolsonaro, como o governo do Trump 2 é pior do que o Trump 1. Mas, além disso, eu acho que tende a ser pior para o Brasil do que o Trump é para os Estados Unidos. Então, sou bem pessimista caso essa tragédia ocorra em outubro, em algum momento, no primeiro ou segundo turno. Beleza, Jorge. Obrigadíssimo aí pela conversa. Não, prazer. Este foi o terceiro episódio da série especial Democracia sob Cerco, como a extrema-direita se reorganiza no Brasil, uma parceria do Guilhotina com a Fundação Rosa Luxemburgo. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Neste episódio eu fiz a produção, o roteiro e a apresentação. A edição e a sonorização são de Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia. No quarto episódio, eu converso com a professora Raíza Rua sobre uma das expressões mais sinistras da extrema-direita no Brasil, o genocídio do povo negro como uma plataforma política.
Nos vemos na próxima quinta.